EDA, uma só equipe somos. EDA, multiplicando e formando EDAs. A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, meus queridos pastores, líderes e discipuladores de excelência. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida rica e poderosamente. Vamos trazer a mensagem da palavra de Deus para o seu coração. E nesta mensagem nós vamos falar sobre arrependimento de obras mortas, parte 1. E ao concluir essa mensagem, você, meu irmão, você será capaz de escrever o versículo-chave de memória, definir arrependimento de obras mortas, explicar a origem do pecado e reconhecer diferentes nomes usados para o pecado na Bíblia. O versículo que nós vamos trazer hoje está em Romanos capítulo 3 e o verso 23. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Hebreus capítulo 6, do verso 1 ao 3, ele traz uma lista dos principais princípios da doutrina de Cristo sobre os quais o crente ele deve edificar a sua vida espiritual. E estes princípios são chamados de fundamentos da fé cristã. Eles formam as doutrinas básicas sobre os quais descansam a fé cristã. Os primeiros desses princípios é o arrependimento de obras mortas. Arrependimento significa o quê? O significado básico da palavra do arrependimento é uma mudança de mente que vai resultar numa mudança exterior das suas ações. Algumas pessoas associam arrependimento com emoções, como derramar lágrimas, sentir-se triste por ações, pensamentos errados. Arrependimento não é uma emoção, é uma decisão. As emoções algumas vezes acompanham o verdadeiro arrependimento, mas é possível que uma pessoa sinta grandes emoções, derrame muitas lágrimas e nunca verdadeiramente se arrependa. Outras pessoas associam arrependimento com o cumprimento de exigências religiosas especiais, algumas vezes chamados de quê? Penitências ou campanhas. É possível cumprir muitas exigências religiosas e nunca se arrepender no sentido bíblico. O verdadeiro arrependimento é uma mudança da sua mente, que vai resultar numa mudança das suas ações externas. E essas mudanças externas é o ato de você se converter do pecado para Deus e a sua justiça. Esta conversão mostra realmente a mudança interior que ocorreu na sua mente. Para resumir, arrependimento bíblico é uma mudança interior da sua mente, resultando numa conversão exterior do pecado para Deus e a sua justiça. Arrependimento ineficaz. Existem algumas passagens na Bíblia Sagrada onde a palavra arrependimento é usada de um modo diferente. Judas, por exemplo, em Mateus capítulo 27, do verso 3 e 4, Judas Iscariotes reconheceu que Cristo tinha sido injustamente condenado à morte. Ele arrependeu-se de sua parte na traição de Cristo. A palavra grega usada aqui em Mateus 27, versículo 3, para arrependimento, segundo algumas versões, pois na atualizada fala de remorso. Não é a mesma palavra que significa mudança de mente. É uma palavra que as pessoas frequentemente confundem com o verdadeiro arrependimento. Em muitos idiomas, as palavras têm mais de um significado. Isso também é verdadeiro nas linguagens na qual a Bíblia Sagrada foi escrita. Existe mais do que um significado para a palavra arrependimento na Bíblia. A palavra usada nesta passagem sobre Judas significa emoção, tristeza e angústia. Judas experimentou tristeza pelo que ele tinha feito, mas ele não experimentou o verdadeiro arrependimento bíblico. Ele não tomou uma decisão que resultou em uma mudança em suas ações. Ele continuou com as ações erradas e ferindo-se a si mesmo. Esaú foi outro homem que cometeu esse trágico erro. Ele pecou por vender a primogenitura dada por Deus por um prato de sopa. A Bíblia registra em Hebreus capítulo 12, verso 17. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Esaú
trocou sua primogenitura por uma sopa de lentilhas. Ao fazer isso, ele rejeitou todas as bênçãos e promessas de Deus que estavam associadas à primogenitura. Depois, ele se entristeceu com o que havia feito, ele chorou, derramou as suas lágrimas, mas forte emoção não é prova de arrependimento. Esaú não se arrependeu verdadeiramente. Ele apenas estava triste por ter perdido a primogenitura e desejava reavê-la. Seu arrependimento não foi aceitável, porque há uma diferença entre remorso e o verdadeiro arrependimento. Obras mortas. Se nós queremos verdadeiramente compreender o significado de arrependimento, nós devemos compreender do que nós devemos nos arrepender. Nós devemos compreender as obras mortas. Obras mortas são aquelas ações da sua vida vivida fora de Deus. Essas obras podem ser atos errados ou atos de autojustificação. Elas são chamadas de pecado na Bíblia. O elemento básico que causa o pecado é o egoísmo. É o amor de si mesmo em oposição ao amor de Deus. Esse amor do eu resulta no homem fazer as coisas do seu próprio jeito. Isaías 53, verso 6. Jesus morreu pelos pecados dos homens para quê? 2 Coríntios capítulo 5, verso 15. Para os que vivem, não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Quando você se arrepende dessas obras mortas de egoísmo, isso significa que você reconhece a existência de um único verdadeiro Deus, confessa que você era um pecador, pede perdão pelos seus pecados e aceita o plano de salvação de Deus através de Jesus Cristo. A origem do pecado. O mal existia antes do homem ser criado. O pecado se originou em Lúcifer, também conhecido como Satanás. A Bíblia Sagrada registra que Lúcifer foi um anjo especial que originalmente havia sido criado perfeito por Deus. Lúcifer pecou quando ele tentou estabelecer uma revolução contra Deus. Por causa deste pecado, Lúcifer foi expulso do céu para a terra. Isaías capítulo 14, do verso 12 ao 14, e Ezequiel capítulo 28, do verso 14 ao 16. Na terra, Lúcifer, que se tornou conhecido como Satanás, continuou a sua rebelião contra Deus. Quando Deus criou o primeiro homem e a primeira mulher, Adão e Eva, Satanás levou-os a pecar contra Deus. Esta rebelião é, algumas vezes, chamada de a queda do homem, implicando que o homem caiu da justiça para o pecado. Você pode ler sobre isso em Gênesis capítulo 2 e o capítulo 3. Deus advertiu Adão e Eva que a penalidade do pecado seria morte física e morte espiritual. A morte espiritual foi a perda de seu relacionamento com Deus. A morte física foi a morte de seu corpo físico. Por causa do pecado de Adão e Eva, a morte veio sobre todos os homens. Romanos capítulo 56, verso 12. Por causa da queda do primeiro homem e da primeira mulher, o pecado passou a toda a humanidade. Isso significa que cada um que nasce já herda a natureza básica do pecado. Assim como os traços físicos são herdados, os traços espirituais da natureza básica do pecado também são herdados. Cada pessoa tem pecado e enfrenta as penalidades da morte física e da morte espiritual. Satanás é responsável por todo o mal no mundo. Sua rebelião contra Deus ainda continua na medida em que ele tenta o homem para pecar. Há uma constante batalha no mundo espiritual, dos corações, na mente e na alma dos homens. Cada pessoa herdou a natureza básica do pecado. Cada pessoa peca individualmente quando ela é atraída por sua natureza pecaminosa para pecar contra Deus. Tiago, capítulo 1, do verso 14 e 15. Todos pecaram, mas Deus proveu um meio para escaparmos da penalidade do pecado, através do arrependimento de obras mortas e a aceitação de Jesus Cristo como Salvador pessoal. Você pode escapar das penalidades do pecado. Nomes para o pecado. A Bíblia usa diversos nomes diferentes para o pecado. Pecado, em Mateus capítulo 1, verso 28, o significado exato da palavra pecado é errar o alvo ou estar em erro. É como você atirar com uma arma e errar o alvo. É você falhar naquilo que você deveria ser em relação ao plano perfeito de Deus. Mal.
em Marcos capítulo 7, versículo 21, o mal é algo ruim, é algo indigno, corrupto, iníquo e moralmente pecaminoso. Iniquidade. Iniquidade significa você ter uma mente má intencionada para fazer o que é proibido ou ilícito. É uma disposição mental para desrespeitar a justiça, a verdade e as virtudes de Deus. Mateus capítulo 13, verso 41 ao 43 e o verso 49. Transgressão. Transgressão significa você quebrar a lei. É como um homem cruzando uma cerca de uma propriedade privada quando ele deveria parar, invadindo o terreno proibido e ultrapassando os limites entre o certo e o errado. Gálatas capítulo 3, verso 19. Injustiça. Essa palavra significa erro, iniquidade, falsidade, engano. 1 João capítulo 5, verso 17. Impiedade. Impiedade significa desonestidade, injustiça e total desrespeito para com Deus. É tratar a Deus como se ele não existisse. Impiedade não é o mesmo que ateísmo, que não crê na existência de Deus. Impiedade é saber que existe um Deus, mas você ignora ele completamente, bem como as suas leis. Romanos capítulo 1, versículo 18. Iniquidade significa você estar sem lei, quer bem na existência da lei ou pela violação da mesma. Mateus capítulo 7, verso 23. Desobediência. Desobediência é o oposto da obediência. Ela significa você ignorar a Deus e a sua lei. Romanos capítulo 5, verso 19. Delitos. Delito significa você deixar o caminho direito e cruzar os limites do certo para o errado. É como você estar numa propriedade que não pertence a você, mas sim a outra pessoa. Apenas uma introdução. Esta mensagem é apenas uma introdução ao assunto do arrependimento de obras mortas. Você aprendeu a definir o arrependimento, os nomes, as definições para o pecado e a origem do pecado. Na próxima mensagem, nós vamos continuar a nossa discussão desse primeiro tema, desse primeiro princípio da fé cristã, que é o quê? O arrependimento de obras mortas. Esta mensagem discutiu a origem do pecado e definiu o quê? Os seus nomes bíblicos. Mas o que é pecado para Deus? Pecado é qualquer violação das leis de Deus. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. 1 João capítulo 3, versículo 4. As leis de Deus estão registradas na Bíblia Sagrada. Somando as leis, Deus também tem listado pecados específicos que devem ser evitados. Pecados listados nas Escrituras. O Novo Testamento lista pecados específicos, identifica a fonte desses pecados e revela o julgamento especiais para eles. As referências que nós vamos trazer aqui identificam um total de 103 pecados diferentes. Alguns são repetidos em mais de uma dessas listagens. Elas são o quê? Em Mateus capítulo 15, do verso 18 ao 20. 7 coisas que vêm do coração e contaminam. Em Marcos capítulo 7, do verso 21 ao 23, existem 3 coisas que vêm do coração e contaminam. Em Romanos capítulo 1, do verso 29 ao 32, tem 23 que trazem o julgamento de Deus. Em Romanos capítulo 13, do verso 13 ao 14, existem 7 questões que os crentes não devem fazer. Em 1 Coríntios capítulo 5, do verso 9 ao 11, existem 6 com os quais os crentes não devem se associar. Em 1 Coríntios capítulo 6, do verso 9 e 10, 10 que impede a entrada do reino de Deus. Em Gálatas capítulo 5, do verso 19 ao 21, 17 questões que impedem a entrada no reino de Deus. Efésios capítulo 5, do verso 5 ao 6, 4 que trazem julgamento e impedem a sua entrada no reino de Deus. Em 2 Coríntios capítulo 12, do verso 20 ao 21, 11 questões dos quais os crentes devem se afastar. Em Efésios capítulo 4, do verso 17 ao 19, 9 pecados nos quais os descrentes vivem e nos quais os crentes não devem viver. Em Efésios capítulo 5, do verso 3 e 4, 6 pecados que não devem existir entre os crentes. Em Efésios capítulo 4, do verso 25 ao 28, versículo 29 e versículo 31, 9 pecados que os crentes deveriam lançar fora. Em Colossenses capítulo 3, do verso 8 e 9, 6 pecados dos quais os crentes devem se despir.
Em Colossenses capítulo 3, do verso 5 ao 6, 6 pecados que os crentes devem mortificar e trazem a ira de Deus. Em 1 Timóteo capítulo 3, do verso 1 ao 5, 14 pecados aos quais a lei foi dada. Em 2 Timóteo capítulo 3, do verso 1 ao 5, 19 pecados, dos quais os crentes devem se afastar. Em Tito capítulo 3, do verso 3 ao 5, 9 pecados, dos quais os crentes estão salvos. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 1, 5 pecados, dos quais os crentes devem abandonar. Em 1 Pedro capítulo 2, do verso 2 e 4, 7 pecados da carne, nos quais os crentes nem de longe devem viver. Apocalipse capítulo 21, versículo 8, 8 pecados que condenam ao lago de fogo. Apocalipse capítulo 22, verso 14, 6 pecados que impedem o acesso à árvore da vida e à cidade santa. Que Deus te abençoe em o nome do Senhor Jesus. Teste os seus conhecimentos, responda e entregue ao seu discipulador, que fará com que o mesmo seja arquivado no seu trilho de crescimento. Que Deus te abençoe em o nome do Senhor Jesus. Vamos à próxima mensagem.